Então, meus irmãos, voltando aqui a esse assunto que nós falamos sobre esse conjunto de doutrinas, né? Vamos comentar agora sobre a salvação em dois sentidos. Vamos falar um pouquinho sobre a salvação no sentido factual, que vamos chamar de objetivo, e vamos falar um pouquinho sobre a salvação no sentido experimental, ou seja, subjetivo. Então, a salvação é um fato em si. Sendo assim, isto é, no sentido objetivo que eu estou falando, né? Ele tem um lado, ela melhor dizendo, tem um lado objetivo, o lado divino, tá bom? E o lado, ou um lado, que é o que eu falei agora há pouco, subjetivo. Aí nós nos referimos à questão do humano. Então, o primeiro refere-se a Deus como o doador da salvação, e o segundo refere-se ao homem, que é, no caso, o experimental subjetivo, né? Refere-se ao homem como o recebedor, ou seja, o primeiro refere-se a Deus como o doador da salvação, e o segundo ao homem como o recebedor. No sentido objetivo, nesse sentido objetivo, factual aí, essa ideia objetiva aí, nós vamos entender o seguinte: a salvação tem três aspectos, todos simultâneos. Primeiro, a justificação, que nos declara justos, é importante observar isso, né? Ou seja, esse aspecto aí da questão da justificação tem a ver com a nossa posição diante de Deus em Cristo. O segundo é a regeneração, que nos declara filhos, ou seja, tem a ver exatamente com a nossa condição espiritual íntima, interior, tá certo? E a terceira, aí de novo tem que usar muito Romanos, Gálatas, né? 1 de Coríntios. E a terceira tem a ver com a santificação. Já comentamos isso desde o primeiro da aula, desde o primeiro tópico da aula, que nos declara santos mediante a nossa fé no sangue derramado de Jesus. Então, temos justificação, regeneração e temos a santificação. Então, a salvação, observando no sentido objetivo diante de Deus, ela nos tem tempos, mais aspectos ou lados. Então, você vai observar que ela não tem tempo, mas ela vai ter aspectos ou lados. E aí você vai ter que observar, né? Ao mesmo tempo que uma pessoa é pela fé em Cristo justificada, ela é também regenerada e também santificada. É um conjunto, né? Em outras palavras, para você entender, ao mesmo tempo que uma pessoa, um ser humano, pela fé em Jesus Cristo, ela recebe, ela é justificada, ela automaticamente também recebe a regeneração e também a santificação, uma vez que ela é justificada em Cristo. Então é importante lembrar disso. Então, vamos só rapidamente aqui resumir o que é justificação, o que é regeneração e o que é santificação. Bem rápido. Regeneração é justamente a mudança externa e legal do pecador diante de Deus, ou seja, de condenado para justificado. Em outras palavras, é pela justificação que nós passamos a pertencer aos justos. Ou seja, é importante lembrar que nesse processo de justificação, né, é o tempo passado da nossa salvação, mas sempre presente em nossa vida espiritual. E aí nós nos apresentamos nessa mudança externa e legal do pecador ou do pecador diante de Deus. Nos apresentamos a Deus assim. E segundo, que é a questão da regeneração. Aí olhando para esse lado aí da justificação, você vai ler já dei exemplos lá atrás, vou repetir. 1 de Coríntios 6:11, Romanos 8:30, capítulo 8, versículo 30, verso 33, a parte B do verso 33, é exatamente isso, né? Romanos 5:1, 3:24, Gálatas 2:16, etc. É um conjunto, né, de versículos do Novo Testamento que fala sobre isso. E quando nós saímos de justificação e entramos na regeneração, que é a mudança de condição do pecador, agora de servo do pecado para filho de Deus. Olha só que coisa linda. É a mudança de condição do pecador, ou seja, de servo do pecado, servo é escravo, né? De escravo do pecado para filho de Deus. Olha a condição que o ser humano entra. Então a regeneração é tão séria diante de Deus que a Bíblia chama, né, de batismo em Jesus. 1 de Coríntios 12:13
fala justamente sobre isso. Gálatas 3:27, Romanos 6:3, pega esses pontos, ou seja, trata-se de um ato interior dentro do indivíduo, que abrange também todo o seu ser. Então, quando não tem essa mudança inteira no ser humano, fica claro, ele não recebeu essa salvação nesse sentido objetivo que vem justamente do Salvador. E santificação, que é a mudança de caráter. Essa mudança de caráter é uma mudança subjetiva, né? É a mudança de serviço, é mudança, literalmente falando, objetiva. Em Cristo, chamada de posicional. Em Cristo é uma mudança posicional, como lemos lá em João capítulo 15, versículo de número 4 e também 17, versículo 26. Então, olhando pelo ângulo aí da salvação factual objetiva. Então, vamos falar do subjetivo, que agora chamamos de salvação no sentido experimental. Então, na experiência humana, a salvação é subjetiva. Olhando por esse ponto da experiência humana, tem que olhar como salvação nesse ponto aí, que ela é subjetiva. Ou seja, a salvação experimental tem 3 aspectos. Nesses aspectos, nós vamos falar de passado, né? Do presente e também do futuro. Dentro desse conjunto, passado, presente e futuro. Então, é importante observar nesses 3 tempos, melhor dizendo, e não em aspectos. Deixa eu repetir isso aqui. Observar em tempos, que são 3, e não em... Aqui foram aspectos, que foi justificação, regeneração e santificação. Esquece aspectos. Agora vamos observar nesses 3 tempos, que é passado, presente e futuro. Tá bom? Perdão pelo equívoco agora há pouco aí, mas eu precisava justificar isso. E aí nós vamos observar por esses 3 pontos. No passado, justificação, olhando para o passado, é o que Deus fez por nós. E aí você tem que observar que é a salvação da pena do pecado, ou seja, ela é referida na Bíblia como ocorrida no passado da vida cristã. No passado da vida cristã. E olhando por esse lado aí, você vai de novo observar o Novo Testamento. 1 Coríntios 6:11. Que eu falei lá no começo, agora anterior a esse ponto aqui, que foi o objetivo. O objetivo, falamos em 1 Coríntios 6:11, que diz assim, ó, haveis, está no passado, sido justificados em nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que coisa linda. Vou pegar só mais um trecho aqui, que eu também dei lá em Romanos 5:1, que diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Segundo ponto é no presente. Então, no presente, santificação no presente, vamos falar da santificação em conduta diante do mundo. Ou seja, ela é a salvação do poder do pecado. É aquilo que Deus fez em nós agora, que estamos falando no presente. Ou seja, é aquela transformação imediata que Deus no presente, no tempo presente, nos chama, né, para a salvação e nós ali recebemos essa chamada de Deus. Aí se pegar 2 Coríntios 7, versículo 1, diz assim, esse texto é lindo, diz assim, ó, ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne, isso é o Paulo falando, né, e do Espírito, aperfeiçoando, tempo presente, extensivo ao futuro, a santificação no temor de Deus, 2 Coríntios 7:1. E outro, para a gente encerrar essa parte aí, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João, capítulo número 2, versículo 6. E no futuro, falamos de glorificação. No passado, justificação, no presente, santificação e no futuro, glorificação. Ou seja, é o que Deus fará conosco na glória celestial. 1 de Pedro 1,15, né? Será a salvação da presença do pecado. Trata-se da nossa inteira conformação, no caso com Jesus Cristo. Então, aí eu vou dar um exemplo aqui, muito lindo, que eu também acho lindo ele. Está lá em 1 de João 3,2, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Porque assim como o veremos. 1 de João 3, capítulo 3, versículo de número 2. Então, olhando por esse ângulo aí, né, as evidências da salvação, nós podemos ser justificados em Cristo Jesus
mediante o pecado. E aí, olhando por esse ângulo aí, poderia surgir perguntas do tipo, mas como o ser humano pode enfrentar o pecado, né, o triunfar diante do pecado, uma vez que ele ainda a carne está sujeito ao pecado. Então a Bíblia nos dá os passos para vencer o pecado, triunfando sobre ele. Então sobre essa ideia do pecado. São eles. Primeiro, se você olhar para Salmo 119, versículo 11, muito lido esse texto, né? Amar a palavra de Deus a ponto de escondê-la onde? Dentro do coração. Isso faz com que o crente vença o pecado. Segundo, crer no poder do sangue de Jesus, que isto é, no sacrifício expiatório que ele realizou a fim de que todo pecado não tenha domínio sobre nós. E aí você pega o texto de novo de 1 de João 9, né? Confiar no poder do Espírito Santo, Romanos 8, versículo de número 2. Quarto, olhar para o ministério sacerdotal de Cristo. Ele venceu todas as coisas e se estivermos nele, nós também venceremos principalmente o pecado. Aí entra a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. E a nossa fé depositada em Cristo Jesus também nos faz triunfar sobre o pecado. Filipenses 3:9. E por último, a nossa total submissão e entrega a Cristo. Romanos capítulo 6, versículo de número 14. Então, para concluir minha aula, a recomendação final, ao concluir esse tópico sobre a doutrina do pecado, né, e como diz alguns escritores, né, evita o pecado. Alguns pregadores também. A palavra de Deus admoesta: meus filhinhos, não pequeis. João 1:21. Lembre-se de que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 de Samuel 15:22. E sacrificar aqui também pode significar remediar. Então é melhor obedecer. Tá certo? Que Deus abençoe vocês. Espero que nós tenhamos produzido bem dentro dessa aula. E foi um privilégio muito grande estar com vocês. Um forte abraço.